Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, seja por todos nós, derramando sobre cada um de nós a sua luz de bênção e de paz. Nós trouxemos para a noite de hoje, para a reflexão, o tema O Cristo Consolador. É exatamente o nome do título do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Parte essa que foi adotada por Allan Kardec, porque quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo observa que nem todas as passagens, nem todas as narrativas de Jesus estão contidas ali. Allan Kardec foi lá, pegou as partes fundamentais, principais, para o aprimoramento do homem, não que as outras fossem desprezíveis, mas estas, diríamos que são o calcanhar de Aquiles de cada uma das criaturas. Então, Allan Kardec procurou trazer um bom conteúdo do Evangelho de Jesus, dando estudo, dando reflexão, dando análise, para a gente ter condições de compreender a mensagem do Mestre querido e para ter subsídio, para ter estrutura para a gente se privilegiar com isso e não só, como também criar o sustento em nossas vidas, criar uma estrutura melhor em nossos espíritos. Então essa passagem que se refere ao capítulo 6 é uma narrativa de João, anotada por João, onde Jesus faz um convite. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Porquanto meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, quando Jesus faz esse convite, chama as criaturas, parece que ele está chamando algumas criaturas específicas, ou só aqueles que estavam enfermos. Não. Ele estava chamando a humanidade do momento, e Allan Kardec, ao repetir a lição, traz para nós o mesmo convite a todas as criaturas. Porque se nós analisarmos, todos nós temos um sofrimento, todos nós temos uma angústia, uma amargura, todos nós sofremos com desilusões na vida, com perdas de entes queridos. Pobreza de linguagem, tá? Perda. Nós não perdemos ninguém. A gente nunca perde ninguém. Tá? Porque não as temos. Nós compartilhamos a nossa existência, a nossa vida com essas criaturas que estão ao nosso redor, especialmente as do âmbito familiar, as que compõem os laços sanguíneos, tá? Por muitas vezes necessidade e por uma permissividade de Deus, que nos permite associarmos em família, para que a gente possa nos redimir de reencarnações pregressas e erros possíveis que tenhamos cometido uns com os outros. Então, mas dizíamos, as dores, os sofrimentos, as lamentações, as angústias, as amarguras, são de todos nós as temos. Se ainda não tivemos, ainda por idade precoce, as teremos. E contundentes. Não são aquelas coisas, mas eu tive uma dorzinha de cabeça. Não é. São dores intensas mesmo, porque esse é o ápice de nossas necessidades, nos chamando a atenção que precisamos entender o mecanismo do aprimoramento. Então, esse é o primeiro ponto a gente ressaltar em relação a essa lição, a esse convite que Jesus faz quando chama a criatura. Tá? Então, quando ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, chama a todos.
Mas ele faz uma ressalva, né? Assim, tomai sobre vós o meu jugo, porquanto aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Então ele já mostra uma condição de que é preciso que nós nos aprimoremos na nossa conduta para que a ajuda nos alcance. Esse já é o primeiro ponto. E ele fala, tomai sobre vós e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Tá? O fardo, todos nós sabemos, todos nós as temos. Sabemos que cada um de nós carrega consigo as suas necessidades. Aprendemos já na doutrina espírita, lei de causa e efeito. Tá? Isso a gente já está cansado de ver. Mas, quando ele fala que o jugo é suave, precisamos entender qual é esse jugo de Jesus. Qual é essa lei, a observância dessa lei que nos favorece, que nos beneficia na solicitude que temos na ajuda do nosso sofrimento. Então, não basta a gente só querer que o céu nos ajude. Não adianta a gente estar sofrendo lá e levantar a mão e falar, ó, Deus me ajuda. Nós precisamos entender isso. Tá? Na continuidade desse ensinamento, Jesus se reúne com os apóstolos e faz aquela prévia da despedida, né? Avisando a eles que sairia deste mundo. E aí os apóstolos ficam apavorados, porque é muito fácil viver com Jesus ao lado, né? Não tem jeito de deslizar, né? Ele está lá do lado, então estou seguro aqui no homem, o homem vai me conduzir. Jesus, ele tem a sua lei, o seu mecanismo de auxílio através das condições, mas é preciso a observância dessa lei, é preciso que a gente introjete em nós esse comprometimento dessa lei, né? Então, esse é o ponto básico para a gente entender nessa caminhada, quando Jesus oferece e faz a oferenda, aliás, aos apóstolos, que ele iria, mas que ele iria mandar um Consolador que iria mostrar-nos tudo aquilo que naquele momento ele não poderia, iria nos dizer mais ainda do que ele disse, ou seja, iria nos fazer revelações, tá? Que nós, naquela oportunidade, não estávamos aptos ou intelectualmente ainda não tínhamos a capacidade de compreender a estrutura disso. Esse mecanismo que hoje a gente vê com tanta facilidade, a gente fala em reencarnação com tanta facilidade, e naquela época, vocês terem uma ideia, um dos mestres do Sinédrio vai na calada da noite até Jesus e perguntar como ele vai fazer para nascer de novo. Será que eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e ela me expulsar de novo para a vida? Né? Então, vocês terem uma ideia, 2 milênios nos separam e havia essa incapacidade de entendimento de um homem super inteligente que procurara Jesus. Nicodemos. Então, hoje fica mais fácil a gente entender porque Jesus prometeu o Consolador prometido e ele veio na forma de doutrina espírita, fazendo-nos revelações, esclarecimentos que tínhamos necessidade. No nosso encontro anterior, quem esteve presente deve lembrar, nós falamos sobre o sentido da vida. Nós estudamos a estrutura filosófica da humanidade, que é sabermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E encontramos aquele caminho. Vocês lembram que nós falamos qual era o roteiro? O roteiro Jesus já deixou marcado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós estudamos isso, estudamos esse caminho. O grande problema, e que nós vamos conversar hoje, é como transitar esse caminho, porque esse caminho é tortuoso, esse caminho é de dores, é de sofrimento, é de angústia,
na grande maioria das vezes, porquanto ainda nós temos necessidades. Tá? Então vamos entender o mecanismo da lei de Jesus, vamos enquadrar as nossas vidas nesse mecanismo para entender como caminhar com esse sofrimento do nosso lado. Né? Entender essa estrutura de quem somos, já aprendemos, mas entender por que nós temos que melhorarmos a base e as custas do sofrimento, não basta a gente chegar e simplesmente falar uma frase de efeito, a semeadura, a colheita a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, como Paulo de Tarso nos ofereceu. Né? A gente vai falar, vamos entender. Nós, no nosso comportamento na vida, nós criamos enfermidades na nossa alma que nos impedem muitas vezes de enxergar esse mecanismo, esse caminho. Nos impede. Então, vamos, dentre esses todos efeitos da vida, que nós colocamos, as dores, as angústias, as amarguras, perda de entes queridos, vamos começando a analisar perda de entes queridos, por exemplo. Para nós ainda é muito doloroso perder alguém do nosso âmbito familiar. Isso nos causa uma dor profunda. Quanto mais próximo o vínculo, pior é a dor. Pior é a dor. Quanto mais precoce ou menos viveu a criatura, mais intensa é essa dor. Porque muitas vezes é fácil, né? A gente perder uma pessoa de 90 anos na vida, fica satisfeito que ela viveu e foi ali silenciosamente, apagando que nem uma velhinha. Vocês já observaram isso? Vai apagando que nem uma velhinha, você fala assim, nossa, viveu bem, graças a Deus, partiu. Descansou em paz. Já começamos com um conceito errado, descansou. Ninguém vai desencarnar para descansar. A tarefa começa aí. Recomeça. Né? Nova programação, nova intensidade, novos projetos para se melhorar ainda mais. Mas nós ainda não entendemos, né? Usamos de subterfúgios para nos convencer que era necessária aquela partida. Mas quando você perde, por exemplo, uma criança que está ali, vem com uma enfermidade já renitente, sabendo, a mãe já recebe a criança sabendo que ela não vai ter sucesso na vida, nesse sentido. Então a dor é tão intensa e profunda que toma conta daquela família, né? E provoca o quê? Muitas vezes a inconformação. Porque nós não entendemos o mecanismo da morte na caminhada do Espírito. Quando a gente fala no Jesus, naquela cura que ele fez, nós ficamos impressionados com os milagres que ele fez quando curou o enfermo. E esquecemos de observar que o grande milagre da vida é a morte. Porque é ela que nos possibilita com que aquele corpo físico tenha drenado aquelas marcas profundas que havia no perispírito ainda, e nos dá a condição de preparar um novo corpo físico, uma nova conformidade, uma nova consistência. Note que engraçado, a gente sofre por causa da morte, e a morte para o espírito é a libertação. O corpo é a cátedra do espírito. Paulo de Tarso também. Cátedra, cadeia. O corpo é a cadeia do espírito. Nós precisamos ainda estar presos a ele para sentir as enfermidades, as dores, quais seriam o dreno das marcas profundas que ainda temos no perispírito. Quando nos libertamos dessas marcas, gradativamente nós vamos renovando, reciclando com novos corpos e novas vidas para aspirar coisas melhores, ter oportunidades melhores na evolução. Então, é apenas um ponto de
vista que temos em relação a esse sofrimento. E agora, se a gente poder observar, como nós falamos, das várias enfermidades que constituímos em nossas vidas e que nos levam a profundo sofrimento, a profundas dores, que muitas vezes desencadeia o desencarne, pelas vias não normais, e vocês já vão entender. E aí a gente para pensar e falar assim: quem foi o espírito vitorioso? Aquele que desencarnou pela enfermidade, ou experimentou a vida inteira aquele sofrimento, aquela dor, e desencarnou, ou aquele que criou entraves na sua vida, enfermidades da alma, que provocou isso? Falamos do suicídio, falamos de uma enfermidade, comentamos na aula passada, hoje a gente vai falar um pouquinho mais, porque a gente vai entrar num outro tema também que está ligado a essa enfermidade, da depressão. A depressão é uma das enfermidades que atinge 40% da população mundial. É um número assustador, gente. Sabe, criado como? Pelas enfermidades que nós constituímos no dia a dia em nossas vidas. Quais sejam? A insegurança, falta de ânimo, falta de domínio da sua constituição psicológica, medo, ansiedade. Essa é terrível. A ansiedade é uma das enfermidades da alma que provoca estados depressivos profundos. E a pessoa nem percebe. Às vezes ela se sente uma pessoa ansiosa, mas ela não está sentindo a consequência disso. Isso começa, não tem idade. A criança na escola, às vezes, começa já pela cobrança dos pais, dependendo de como é criado e conduzido, ela já começa a projetar que ela está no primeiro ano, já está com o diploma na mão. E aí ela já está pensando, o jovem já está pensando, ele entrar na faculdade, ser bem sucedido na faculdade, se formar, ter um bom emprego, casar com aquela esposa que ele idealiza, bonita, cheirosa, linda, ter filhos, ter uma vida bem sucedida, Olha quantas coisas nós viajamos em nossos sonhos idealizando. Não é proibido sonhar. Nós precisamos somente ter estrutura psicológica para plantar os nossos pés no chão e não permitir que a ansiedade nos domine. Porque é assim, nós, psicologicamente, instintivamente, nós idealizamos o progresso. Porque ninguém quer ficar para trás. Muitas vezes o progresso é essa relação material que nós falamos aí. É o cara se formar. Quando nós vamos chegando na senitude, assim, minha faixa etária, um pouquinho mais, sou um jovem, tá? Nós olhamos para trás e chegamos com, nossa, quanta coisa que que eu idealizei e que não consegui, e que não alcancei. Mas eu não me frustrei, por conta de que eu criei, junto a isso, uma estrutura que me mantinha os pés no chão. Então nós precisamos aprender o que? Idealizar nossas vidas. Faz parte disso. Por isso que eu disse que sonhar não é proibido. Né? Quanta gente sonhou esse final de semana aí, ganhando a Mega Sena? Quantas pessoas, olha, eu conversei com tantas pessoas. Elas já tinham planos para o dinheiro. Eu falei, não é mais fácil ganhar primeiro, para depois? Idealizamos. E aí começamos, tem pessoas que elas viajam nessa idealização e acabam construindo o quê? Patamares, pilastras do seu projeto. E naturalmente, ele não vai acontecer. Porque ele esqueceu de duas coisinhas importantes. Primeiro, nós não viemos aqui sem um roteiro. Nós somos personagens
desse teatro chamado universo, dessa mãe terra. Nós somos personagens que temos algum roteiro, sim. Temos a possibilidade de criar dentro desse roteiro, mas a estrutura do nosso personagem tem que ser mantida. Se eu não nasci para ser milionário, não adianta eu idealizar que eu vou ser o médico famoso, que eu vou ser... Não adianta, por conta de que nós precisamos respeitar o projeto de reencarnação que fizemos, que idealizamos para a nossa necessidade, para atender as nossas necessidades. Então, por exemplo, se a pessoa foi orgulhosa numa encarnação passada e precisa de uma encarnação em que ele vá ter que se expor todas as vezes para se mostrar humilde, tem alguma chance desse cara ser rico? Tem alguma chance dele ser um médico famoso? Ele pode idealizar, mas a construção disso não vai acontecer, porque o próprio universo conspira a nosso favor daquilo que dimanamos de nós em busca daquilo que necessitamos. Então, a ansiedade é uma das enfermidades mais severas que a pessoa cria na sua estrutura, por conta de que ela começa a idealizar e não consegue, muitas vezes, dar conta daquilo que idealizou. Nem todas as somas das ansiedades, daquilo que projetamos, conseguem construir o nosso futuro, por conta disso. É a segunda questão que falamos. Então, nós estamos atrelados às nossas necessidades e temos o nosso destino, entre aspas, vamos entender o destino como uma carta marcada, não, mas alguma estrutura daquilo que temos necessidades vai ser mantida. Certo? Então, essa ansiedade ela vai destruindo psiquicamente a criatura e ela vai se frustrando. Em se frustrando, ela começa a entrar em choque consigo mesmo e acaba entrando nesse estado depressivo. Por isso que nós alertamos muito em relação à depressão. A depressão é essa enfermidade que na época antiga era chamada melancolia. Muitos personagens, e não depende da capacidade intelectual da criatura, muitos personagens foram acometidos disso. Michelangelo, Ludwig van Beethoven, Abraham Lincoln, lá no passado, o rei Salomão. Vamos buscar também Krishna, que era consolado por seu assessor mais direto, Arjuna, que cantava para ele, tocava para que ele pudesse ter um conforto na sua alma quando estava no estado melancólico, que seria o estado depressivo hoje. É uma doença severa que nós construímos com as enfermidades que consolidamos na nossa caminhada evolutiva por falta de estruturar os nossos valores, não só intelectuais, como morais. Tá? Ainda sobre a depressão, é importante a gente saber, e nós falávamos a respeito da morte da criatura pela enfermidade, que lamentamos, e muitas vezes passa-nos despercebido uma morte de um jovem que idealizou uma vida e não conseguiu dar conta, e aquilo foi tomando um ciclo vicioso, foi tornando-se um ciclo vicioso dentro de si, e ele acaba desestruturado e depressivo e não encontrando um norte seguro, um futuro seguro para a sua vida, na sua mente, dar cabo da sua própria vida. No Brasil, a cada 40 minutos,
cada 40 minutos, no máximo, desencarna um depressivo pelo suicídio. É uma estatística muito alta. Muito alta. Isso é da Organização Mundial de Saúde. Tá? Quem quiser pesquisar, tem os canais de pesquisa. A Organização Mundial de Saúde tem essa estatística das criaturas. E a prova de que, muitas vezes, a estrutura que a criatura cria, e às vezes consegue, nos países, que nem a gente já citou aqui, nos países evoluídos aí, que a gente acha que intelectualmente, que é tudo bem, está tudo bonitinho lá e tal, que as pessoas não encontram futuro. E acabam o quê? Depressivos e chegam ao suicídio. Então esses países, Noruega, Dinamarca, Iugoslávia, têm altos índices de suicídio. Por conta de quê? Falta de perspectiva. As ansiedades foram vencidas, mas a estrutura em que ele alcançou não lhe dá mais patamar. Como que diz? Estou bem de vida, vou fazer o quê? Não tem mais o que fazer. Não tem mais. Percebe? Por isso que Jesus fala do jugo, observância do jugo. Que é preciso o quê? Que a gente fique atento àqueles que necessitam de nós, trocarmos isso com o nosso semelhante. Se conquistamos, vamos dividir, vamos partilhar, fazer com que isso se torne um círculo em nossas vidas, para que nós nos sintamos importantes diante da humanidade que vivemos. Já o dissemos aqui, ninguém chegará sozinho a lugar nenhum. Nós dependemos uns dos outros para o progresso. Não adianta a gente achar que pelo progresso intelectual e material nós estamos bem, porque muitas vezes psicologicamente e moralmente nós ainda não nos melhoramos. Então, essa estrutura melhor que nos dá é a observância da lei que Jesus falou. Qual lei? A lei de amor e caridade. Em relação à ansiedade, que muitas vezes a gente fica nesse círculo vicioso, isso não é novidade. Jesus, ao seu tempo, mostrou às criaturas que não havia essa necessidade dessa preocupação nossa com o futuro. Porque não adianta, a gente não estabelece o futuro se não viver o presente. Nós construímos hoje aqui aquilo que nós vamos colher amanhã. A questão da semeadura não é só do mal, não, que é resultado que vai resultar em sofrimento. O bem também. Tudo que a gente estrutura de bem hoje vai consolidando e vai nos fortalecendo para o amanhã. Quando as criaturas deixam de fazer essa reflexão, começa a lhes faltar a falta de fé no futuro. E é essa fé consistente de que a doutrina espírita nos fala, da fé inabalável. É essa fé que nos estrutura para o amanhã. Então, a criatura que se suicida por quê? Porque ela não vislumbra o quê? O futuro. Ela não sabe que a vida continua, que é um problema que ela está construindo. E nós sofremos pelas dores somente daquele que parte do nosso âmbito familiar. E aquele que está se indo sem construir uma reencarnação futura melhor, esse é digno de pena. Nós precisamos estar atentos a essas criaturas. Precisamos. Então, nós temos oportunidades, olhar para o nosso lado, olhar para o nosso irmão, sentir uma diferença nele, sentir uma falta de ânimo nele. Nós temos que estar ali, com o braço estendido para dar apoio a todo instante. Ao tempo de quando as pessoas se preocupavam, ai meu Deus, o desemprego, olha como é que eu vou comer, meu Deus, as crianças não têm nem o que vestir.
Procura lá no Evangelho de Jesus, narrado por Mateus. Olhai as aves do céu. Elas não plantam, não semeiam, não colhem em celeiros, mas Deus as provê com alimento. Olhai os lírios do campo. Eles não fiam, não tecem, mas nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se tão bem quanto Deus as proveu com a roupagem digna. Então, Jesus, ao final dessa citação, ele fala: por que a vez de preocupar-se com o que teres de comer ou de se vestir? Não basta a cada dia a sua aflição? Então isso é para nós, gente. Esse recado é para nós. Não adianta a gente ficar idealizando ou preocupado, porque é momentâneo. Se estamos experimentando um sofrimento, e o desemprego é uma necessidade constituída de cada um também, nós temos que entender o seguinte: tudo, nós não nascemos para ficar desempregado. Está lá na lei do trabalho e lei de progresso. Nas leis naturais, parte terceira do livro dos Espíritos. Nós recebemos conforme o ânimo que nós introjetamos na vida. Então nós temos que nos esforçar para estudar, para ser melhor. Plantar hoje. Nós temos que plantar hoje em nós. É o estudo, o conhecimento, a estrutura psicológica, o bem-estar, para quando o emprego surgir, nós estamos prontos. E ele vai surgir. Por que a vez de se preocupar? Disse Jesus. Qual pai que dá ao filho pedra quando ele lhe pede pão? Ou lhe dá, quando ele lhe pede peixe, lhe dá a serpente? Se vós, disse Jesus, sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, porque o Pai maior não vos daria. Buscais e achareis. Esse buscais e achareis, o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Allan Kardec, no capítulo 25, nos fala o seguinte: ele tem a face de ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, faça por ti, faça por você, o melhor por você, e o céu vai saber te restituir. Não vamos esperar Deus jogar lá de cima ou ficar iludidos por algo que não está na nossa estrutura, na nossa reencarnação. Nós precisamos saber buscar aquilo que é o suficiente ou necessário, que é o do nosso compromisso para a nossa caminhada. Alguns de vocês devem estar pensando: mas essas criaturas que estão aí usurpando o povo, estão bem, estão bonitinhos, estão roubando de um lado, de outro, pegando aqui, pegando acolá, e estão sempre bem. Aos olhos materiais, eles estão bem. Aos olhos espirituais, é que não suicida. Perdeu a oportunidade reencarnatória. Vai espiar, vai sofrer muito pior numa outra oportunidade. Então são dignos de preocupação, de pena. Essa é a estrutura que nós temos que introjetar em nós. Nós ainda estamos sedentos de valores, de boas coisas, da estrutura do Evangelho. Nós estamos sedentos e ele está aí à nossa disposição. Está pronto a nos saciar a sede. Aliás, foi uma segunda oferta de Jesus. Aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Nós precisamos só acertar o pote. Muita paz em Jesus.